Bem-vindos a bordo. Estamos iniciando a edição do podcast Varig Vive, com a intenção de mostrar a história dessa companhia que deixou um legado à sociedade e mostrar as pessoas que fizeram, de alguma forma, deram a sua boa contribuição para ela se tornar a grande estrela brasileira. Temos hoje o privilégio de estar com o nosso querido amigo Kurt Campani. Kurt Campani, bota uma imagem do Kurt aí, por favor. Kurt Campani está com 96 anos, em ótimo estado, ainda bem. Vamos torcer para que ele esteja conosco por muito tempo ainda. E ele teve uma história interessante, entrou na Varig e exerceu a função de engenheiro de voo, inicialmente pelo Super Constellation, e ele era o tripulante, um dos FEs que estava naquele Constellation Papa Victor Delta Alpha, que por pane acabou fazendo uma entrada, como é que chama? Entrada em água? Ameriçagem, né? Acabou caindo nas águas do Caribe, a 600 metros da costa. Vou passar a palavra para o Kurt, para o Campani. O nome de guerra era Campani. Primeiro eu vou fazer uma história aqui dos dados do Campani. O Campani, o nome de guerra era Campani, a matrícula dele era 4.611. Ele foi admitido na empresa Aviação Aérea Rio-Grandense em 10 de junho de 1953. Pasmem. A carteira de DAC dele era 339. Campani, conta alguma coisa para nós. Como que tu fez, como que tu entrou na Varig, como fez a formação, o curso? Tu já entrou por um período rápido de manutenção e aí depois já habilitado, está me falando há pouco a respeito disso. Contigo a palavra, por favor. Eu inicialmente comecei a aviação em 1946. Durante o período de guerra, em 1945, o Brasil ainda tinha um grupo de aviação na Itália, que era o Centaur. E em 1944, se não me engano, o governo americano, em acordo com o brasileiro, transferiu de Miami para o Brasil, em São Paulo, a John Paul Riddle School, que era uma escola de manutenção de aviação, formação para mecânicos, lá de Miami, e transferiu isso para o Brasil. E ela lá no Brasil passou a se chamar Escola Técnica de Aviação. Ela tinha um duplo comando, americano e brasileiro, tanto que havia alguns instrutores americanos, falavam português um pouco, não tão bem, e na escola nós aprendíamos inglês. Me formei na escola, fiz o curso de especialização em aviões e motores e me formei em 1948. Em 1948, aliás, para encurtar um pouquinho, voltar atrás, quando chegou em 45, terminou a guerra. Eu já tinha feito os exames de habilitação para entrar na escola dessa de aviação. E, de qualquer maneira, continuei e entrei na escola em 1946. Em 1948 me formei, aí me formei como terceiro sargento da aeronáutica, especialista em aviões e motores. Continuei trabalhando na própria escola, que tinha um centro de treinamento, um centro de voo, né, que era o primeiro grupo de instrução. Essa escola era vinculada à Força Aérea, a FAB? Ela era da FAB. Ok, então tu continuou era da FAB. Como militar? Aí, como militar, eu continuei na Força Aérea, né, trabalhando em aviação, em motores, aviões e motores, num centro de voo que existia na própria escola para os
os pilotos da Força Aérea que trabalhavam na escola, né? Em São Paulo. Em São Paulo, para fazer os voos deles. Nesse período, a Varig só tinha Junker F-13, Convair ainda não e tal, o limite era DC-3 e Curtiss. Corretamente. Então ela tinha possivelmente aqueles mecânicos de voo, que era o cara que ia a bordo para dar manutenção, diferente do que passou a ser posteriormente. Exatamente, exatamente. Quando chegou em 1951, o governo americano doou para a Força Aérea 6 aviões B-17, que ficaram sediados em Recife, também com duplo comando, americano e brasileiro. Como eu falava inglês, eu fiquei designado para esse grupo lá em Recife. Fui transferido para Recife. Em Recife, esses aviões foram divididos em 2 esquadrilhas, uma de busca e salvamento, com 3 aviões B-17, e os outros 3 aviões em aerofotogrametria. Eu fiquei voando em aerofotogrametria, B-17. Na verdade, foram os aviões, possivelmente, que na época delinearam o formato do Brasil, mostraram onde tinha jazidas, porque esse sistema de aerofotografia era exatamente para isso, né? Nós fizemos muitos voos de aerofotogrametria pelo Brasil afora. Em 1952, eu fui ao DAC e consegui a licença de voo para mecânico de voo, que era uma licença de voo para civil. Essa aqui, 339, que é o teu número. 339. Essa não mudou? Mudou a numeração? Não. É a tua... Até hoje ainda continua. Se for entrar lá no site, está lá. Está lá. E quando eu me licenciei da Força Aérea, eu fui promovido a primeiro-tenente da reserva. Ok. E em 1952, fazendo um levantamento aerofotogramétrico aí no Rio Grande do Sul, eu resolvi deixar a vida militar e passar a voar na Varig. Me apresentei na Varig, fiz os testes na Varig e fui aprovado, mas eu dependia de meu licenciamento da Força Aérea. Não, convém relembrar e mencionar o que tu acabou de dizer. Na realidade, nesta época, na década de 50, 60 até, eu acho que pouco antes de 70, a Varig era Porto Alegre, né? Tudo era em Porto Alegre, a administração em Porto Alegre, os voos eram em Porto Alegre, a central de administração era aqui, tudo. Tudo era aqui em Porto Alegre. Estou mencionando para relembrar o quanto essa empresa foi importante para o Estado, até porque ela começou com apoio, inclusive na época lá do Otto Ernesto Meyer, de uma empresa que é a Aviação Aérea Rio-Grandense, que hoje, ainda bem que nós estamos aqui relembrando, porque gradativamente ninguém sabe, quer dizer, até a própria sigla, né? Mas foi uma empresa que teve uma importância ao Estado de uma forma muito, muito grande. Largou o Estado do Rio Grande do Sul no mundo onde todos os demais estados vizinhos, aqui, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, não tinham absolutamente nada. Depois, com a compra dos DC-3, final da guerra, que começaram a criar pequenas empresas em várias localidades, mas nenhuma sobreviveu, gradativamente foram absorvidas. Desculpe, companheiro, só quis reforçar. E aí tu já estava habilitado, conseguiu o licenciamento da Força Aérea Brasileira e aí veio se inscrever na Varig. Veja só, quando eu fiz os testes da Varig, foram em outubro de 1952, e a Força Aérea só me licenciou em 30 de maio de 53. 10 dias depois, tu estava admitido, está aqui na 10 de junho. No mesmo dia seguinte, eu já embarquei para Porto Alegre e me apresentei na Varig, né? Então, todo aquele processo que tive que fazer para fazer carteira de claro, trabalho e tudo mais, tal, isso aí eu terminei sendo registrado na entrada na Varig no dia 10. Aí a Varig comprou, ou usou, né? Isso merece também ser referido. Vocês imaginam que uma companhia aérea que começou voando aqui no Rio
Guaíba até a Lagoa dos Patos, Pelotas e Rio Grande, resolveu dar continuidade em relação ao que ela tinha, que era uma frota de aviões a gasolina, que faziam voozinho de 3 horas, 2 horas para o interior do estado, e iam até depois ao interior, e comprar Constellation e começar a voar para internacional em 1955. Isso é de uma ousadia incrível, né? Isso merece, e isso, eu até mencionei outras vezes que já falei a respeito. O Rubem Berta era um visionário, né, sem dúvida. E uma maneira com que ele criou esse sentimento de variganianismo que é presente em todos nós, por exemplo, na implantação do curso do Constellation, o pessoal de manutenção que saía de Porto Alegre para ir lá fazer o curso de motor e para fazer o curso do avião, de ajuste de cabo, imagina, era um pessoal que não falava inglês, né, pessoal daqui de Porto Alegre e tal. Mas para o cara gostar de estar lá, já que o curso naquela época de ground school de manutenção era 3 meses no mínimo, né, porque é complexo o avião, sem dúvida, ele alugava um local para a esposa também poder ir. Aí o cara ia, ficava do lado da patroa, que estava bem, e aí achava que a Varig era uma boa empresa, e a patroa muito mais ainda, porque tinha oportunidade de sair de Porto Alegre para ficar hospedado durante o período lá em Los Angeles, que já era a Califórnia, né? Sempre foi uma cidade prazerosa, né? E aí tu fez o ground school do Constellation, lá de um longo período. Nós começamos o curso já em New Jersey, na fábrica de motores. Ah, pois é. Depois nós fomos para a fábrica de hélices da Hamilton Standard, né? E essa aí era em Massachusetts, né? Windsor Locks. Depois nós fomos para Sydney, que é uma cidade ao norte do estado de Nova York, onde nós fizemos o curso do equipamento era um tipo de equipamento de voo, né? Navegação. E só então é que nós fomos para Los Angeles e nós fizemos o curso na fábrica. Pois é. Olha o que era a complexidade. O Franzen, que está aqui ao meu lado, que é meu colega de turma de ground school do Eletro, havia uma preocupação na época de a gente entender bastante o avião, e que já era difícil, né? Porque o Eletro é um avião totalmente manual, raiz e tal, mas eu sabia que ele tinha um motor Allison, né? E a gente sabia as características do motor e tal, sabia que tinha uma hélice da Aeroproducts ou da Hamilton, não, tinha dois formatos. Mas não havia esses cursos assim explicando, quer dizer, tu tinha lá uma generalidade sobre como era a hélice, tal, a tua atividade era a operação de cabeça. Naquela época não, o cara tinha que conhecer o motor. Nós fizemos o curso de motores na Curtiss-Wright. Imagina que o complexidade. Curso da hélice na Hamilton Standard. Esse curso desse equipamento foi na Bendix. Sim, então é de aviônicos. E depois nós cruzamos os Estados Unidos de trem até Los Angeles. E aí nós fomos para Lockheed, ficamos em Lockheed para fazer o curso da Lockheed. Na Lockheed. E lá nós acompanhamos a finalização da construção do avião. Depois fizemos todo o treinamento de voo lá. E aí é que nós voltamos para o avião. Vocês transladaram o avião, vocês mesmos, a mesma equipe com mais uns instrutores contratados, é isso? Exatamente. Então, esse é um capítulo interessante que eu não sei se é do conhecimento, pelo menos eu faço questão de mencionar. A empresa Varig, na oportunidade, pela sua ousadia de comprar um avião complexo, que na época era o melhor que tinha, né? Estava ali a pau, disputava com o DC-7, né? O DC-7, mas ainda não estava operante, então o Constellation era o que tinha de melhor. E eu vi já, pagou $2.600.000 por avião, mais kit, não sei o que, tá falando, uma relação, imagina, isso fazem lá 70 anos, hoje qualquer aviãozinho custa $70 milhões, mas claro que... o interessante é o seguinte, ela... sabendo das dificuldades que iria enfrentar e para conseguir superar essas dificuldades, ela fez muito treinamento para os pilotos na área de Los Angeles, de Nova York, né, com um avião contratado e com pilotos contratados para ficar sobrevoando, para se acostumar com o procedimento, se acostumar com a fonia, com instrutores contratados local,
E aí depois, quando quando chegou o avião aqui no Brasil, sempre chegava em Porto Alegre, né, uma grande festa, teve junto um piloto instrutor, ou dois, não sei, e um instrutor de flight engineer também para dar essa instrução em rota para vocês, né? Não era não só, não. De flight engineer, ao menos, tinha uns 2 instrutores, né? E de piloto também. Tanto assim que eu, para ficar... Naquela época, nós tínhamos criado o cargo de flight engineer segunda e flight engineer de primeira. Né? Sim. Até pouco tempo tinha. Então, nós voamos como flight engineer de segunda com os americanos, né, com o instrutor americano, ou esse outro Squires. Um deles era esse que estava no acidente. Ele era australiano, durante muito tempo. Tanto assim que eu cheguei a ser flight engineer de primeira só depois de 1100, eu tenho até anotado aqui, depois de 1126 horas e 42 minutos. Caramba, 2 anos e pouco. Sei lá, naquela época, na nossa época a gente voava 700 por ano. Isso aí, eu fui promovido a flight de primeira no dia 22 de março de 1957. 2 anos depois, exatamente. Praticamente 2 anos. Porque eles eram os instrutores. Eles eram os caras que acompanhavam. Sabe, quando nós entramos, Franz, a gente tinha essa... Eu me lembro que na minha primeira gestão de presidente da Mivar já existia essa história de que o cara era flight de primeiro e flight de segundo. E o cara que era flight de segundo só fazia... por exemplo, não podia fazer o voo Manaus, o 204 famoso, porque era um flight sozinho e ele não podia voar sozinho, né? Ele tinha que voar com outro flight. Exatamente. Isso acabou, sei lá, na década de 80, por aí, né? Mas então, e aí Ground School retorna e aí entra em linha. Quando tu... sim, mas quando tu, no evento do Vitor Delta Alpha, tu estavas... Não, tinha um outro flight de instrução, né? Tu já era de primeira. Eu já era de primeira, eu era o flight de primeira, porque o outro flight que estava acompanhando comigo o voo era o Vanderlei, e o Vanderlei que estava em instrução. E o Squires era o instrutor dele. Eu recebi uma lista de senioridade do Cagnoni, lembra aquele funcionário que tinha lá em São Paulo, me mandou? E aqui aparece o Vanderlei, eu já vi ele aqui, ele é bem mais... Não, ele não é tão mais... Ele é 5 números depois de ti, Constantino Vanderlei. Ele tinha entrado e tal, mas era de manutenção antes, né? Porque era... Então, podemos abordar o assunto do Papa Vitor Delta Alpha. Eu sei que é um assunto que marcou a tua vida de uma forma importante, porque a partir dali teve nasceu de novo, né? O cara vai ao fundo do oceano, volta, sai dali, dá tudo certo, passa por Tubarão, chega lá, e aí, sei lá, 15 dias depois está voando de novo. É uma reciclagem. E aqui eu tenho um relatório minucioso de de como foi os procedimentos, e é surpreendente porque o relatório é em caráter confidencial, mas futuramente vai ser mais aberto, e aparece várias vezes a tua atitude adequada para olhar a falha, a tentativa de embandeirar, ir lá gerenciar a comissária. Diz aqui, Campani saiu para mencionar para elas sentarem aqui e tal. Tem umas coisas muito interessantes, que eu acho que essas pessoas todas, eu não sei quais ainda estão vivos, porque eu acho que mais ninguém, né? Eu tenho a relação da tripulação aqui, eu acho que dessa tripulação técnica, até aqui, não, é na próxima aqui, tripulação que estava assim constituída. Comandante era o Geraldo Knippling, primeiro oficial Hamilton Mancuso, segundo oficial Olmair Raposo Medeiros, segundo oficial Carlos Expor, instrutor de mecânico de voo Gilberto Squires, primeiro mecânico de voo Campani, mais Rove, Salomão Manuel da Silva, os comissários Oswaldo Scherer Sobrinho, Manuel Tarso Fragoso, Gerson Raimundo Beckel e Antônio Carlos.
Eu não tenho, aí diz ali, com exceção do comissário Oswaldo Scherer Sobrinho, considerado morto, todos os demais tripulantes saíram ilesos. A história do comissário nós vamos abordar mais tarde, porque é um fato triste que lamentavelmente aconteceu, mas... E aí, nesta oportunidade, o voo era o voo 850, que começava em Buenos Aires com destino a Nova York. O Constellation iniciava a partir de Porto Alegre. Convém lembrar, eu dei uma relação de pessoas bastante, um número grande, né? Mas lembrem, quem estiver assistindo, que naquela época o voo daqui para Nova York levava 24, 26 horas, né? Então era complicado, cansativo. Imagina que o avião Constellation, Lockheed 1049, Super Constellation, né? O prefixo é o Papa Victor Delta Alpha. O incidente foi 16 de agosto de 1957, na atual República Dominicana. Então, o voo saía daqui, era Porto Alegre, de Buenos Aires para Porto Alegre, e os passageiros vinham possivelmente de Kurtz, da Varig, né? De Porto Alegre, Congonhas, Congonhas, Galeão, Galeão, Belém, Belém, Trujillo, Trujillo, Nova York. Congonhas, Galeão, não. Não? Não tinha Congonhas ou não tinha Galeão? Eu acho que era Congonhas. Só? Sim, mas Galeão no Rio? Não tinha escala no Rio? Ah, sim, tá. Tu achou que era Guarulhos? Não, estou confundindo. Era Congonhas, Congonhas, Galeão, Galeão, Belém, Belém, Trujillo. Trujillo merece uma outra observação, que nós temos um mecânico, que é o nosso mecânico lá do Boeing 727, Vitor Lima Delta, o Beck. O Beck é filho do Beck, que era o encarregado da manutenção lá de Trujillo. Lá de Trujillo. Exatamente. Deve estar nos assistindo com certeza. Então, acontece que, pelo que eu tenho aqui na narrativa, eles foram bem até... Não, chegando próximo de Belém, perceberam a falha do motor 2, né? Não, após a decolagem de Belém... Sim, após decolar. Trujillo que teve a falha do motor 2. Não retornaram porque Belém estava meio querendo fechar. Correto. E aí seguiram para Trujillo com o motor 2 cortado, embandeirado, tranquilo, trimotor, nível 100, motor 1, 3 e 4. Motor 2 é o da asa esquerda junto à fuselagem. Possivelmente o motor 1 devia ser o motor mais, pelo menos no eletro, o motor 1 era o mais importante, né? Talvez no Constellation também. Sempre o da esquerda tem mais importância numa série de tendências e coisas do tipo. Então, aí eu fiz um resumozinho aqui, estou olhando a minha cola. Depois de Belém, aí pousaram em Trujillo, deixaram os passageiros. Merece salientar isto, porque isso mostra uma preocupação forte da empresa Aviação Aérea Rio Grandense em deixar os passageiros acomodados, lá iam conectar com alguma empresa que pousava por ali, e também os comissários, né? Uma quantidade de comissários ficou lá. Mas não é só isso, não, porque para fazer um voo traslado, como nós íamos fazer trimotor, o avião só poderia ter uma tripulação técnica, e casualmente, no caso, 2 comissários ou 3 comissários que foram, né? Sem passageiro e sem carga. Só combustível. Sim, para ter menos peso e poder voar bem. Quanto menos peso ser. Isso foi determinado pelas operações na época? Operações que pediu, que determinou, olha, vocês vão levar o avião... Isso é performance. Não, ele diz a decisão... A decisão de levar um avião traslado foi da coordenação da Varig. Desce carga, desce passageiro, vai só a tripulação... Acontece o seguinte, inicialmente, se houvesse um motor lá em Trujillo, o motor seria trocado lá. Pois é. Mas como não tinha motor, então... resolveram fazer o traslado para Nova York para trocar o motor lá esse motor 2 que estava inoperante, né? Então, Zé, olha só,
Na aviação mais moderna, que nós vamos, por exemplo, se perdesse um motor e fosse sair de alguma localidade, tu entrava em contato com a empresa, o engenheiro de operações te mandava os cálculos para tu poder analisar, porque é um pouco complicado. Na época do Campani, com certeza não, com certeza tinha manual a bordo, olhava o manual, olhava qual era a velocidade, né, a rotation, a V1 e tal, para trimotor, e o comprimento de pista necessário, com menos peso e tal, faz uma análise gerada para trimotor, né, Franz? Sim. Aquilo que a gente, só que a gente até aprendia, nunca precisou praticar, até porque a Varig tinha um suporte, que é o setor de operações, que daria a informação para fazer o translado, né? Algumas situações nós mesmos tínhamos que usar os manuais de bordo para calcular eventuais situações, mas essa de translado com o motor a menos certamente teria um apoio logístico de operações além do... Mas para vocês, eram vocês mesmos que estavam lá e fizeram todos esses cálculos e considerações, né? Na época vocês eram tudo. Não? Decolaram com 11 tripulantes a bordo. Tinha 4 pilotos, 2 flight engineer, 1 ROV e 4 comissários. Voaram no nível 100 a partir de Trujillo, decolaram 40 minutos após o motor 4 da ponta da asa direita começou a vibrar. O motor começou a vibrar e a vibração era causada pela hélice que estava rodando aparentemente, né? Só que o que aconteceu, algum problema no rolamento da fixação da hélice, que a hélice virou. E naquela época, as hélices tinham um sistema que controlava o passo da hélice, né? E com a hélice vibrando dessa maneira, esse sistema aparentemente não conseguia controlar. Não conseguia controlar. Tu não vasse Eletra, né? O Eletra tinha um sistema em que, na realidade, tu acelerava, e quando tu acelerava, o ângulo era comandado pelo sistema. Não era tu que mexia no passo. Era a própria manete que regulava isso. Talvez o conselheiro deve ser esse mesmo. Exatamente. E aconteceu que a hélice disparou, né? A rotação foi lá para cima, né? E não havia maneira de controlar, tanto assim que o piloto tentou cabrar o avião mais, assim, para diminuir a velocidade, para ver se nada disso. Mas, ao mesmo tempo que aconteceu, a coquilha daqueles motores é de tungstênio, eu acredito, né? Que é de alta inflamação. Aquele inflamou e a hélice se soltou. E bateu no do lado. E o movimento tangencial do momento que rompeu foi para dentro. Bateu no 3. Ao invés de bater na fuselagem, podia ter batido na fuselagem, bateu na hélice. Do outro motor. E aí aquela hélice também ficou danificada e também começou a trepidar. Acontece que nesse momento eu estava apagando o fogo do motor, eu estava tentando cortei combustível, cortei tudo que tinha feito, mexendo em pressurização, mexendo em temperatura, em tudo aquilo pendurado ali ao redor do motor. Estava pendurado ao redor do motor. Né? E aí também fazendo também tudo a mesma coisa no motor 3 também. Agora imagine, vou colocar a situação no ar, que é a situação que estava o Campani e a tripulação em geral com os 11. Eles estavam trimotor há 1 minuto atrás. Aí, repentinamente, o motor... eles tinham perdido, estavam sem o motor 2, que é o motor junto à raiz da asa esquerda. Então, eles tinham o motor 1 de ponta de asa esquerda e tinham os 2 do lado direito. Aí, o extremo da asa direita, o motor número 4, dispara e afeta o 3, que era a chance boa de sobrevivência, que se ficasse com o 1 e o 3, dá para continuar voando até chegar em algum lugar com um mínimo de... Não, aí perde o 3, quer dizer, ficou repentinamente a tri e virou monomotor. Só com o motor 1 na ponta da asa não tem avião. Aí não tem nem conselheiros para dizer, não tem solução. Com monomotor, ele ficou voando, sei lá, por cima da água, procurando uma maneira de chegar em algum lugar. Né? Essa foi a tentativa. O que aconteceu é que quando isso aconteceu, né, logicamente os pilotos já fizeram um alerta de Mayday, né? E retornamos em direção à ilha
para procurar chegar à ilha e pousar em algum lugar possível, em terra firme, né? Mas quando nós chegamos na ilha mesmo, perto para pouso, a praia onde o comandante Geraldo estava tensionando pousar era curta. não dava condições. Então ele retornou em direção ao mar, né? E se colocou posicionado de acordo com as ondas, né? Para fazer o pouso. E aí nós fomos baixando e fazendo o pouso. Lembrando que, eu não sei o que falou o relatório, mas em todo caso, eu vejo que o motor 1 estava em potência praticamente máxima, né? Para poder fazer tudo, né? Primeiro é mitopower, depois é take-off power. E aí, então, uma hélice girando em alta velocidade, batendo na água, é como uma placa, né? E o avião meio que se tendeu a fazer uma espécie de cavalo de pau, né? Dentro, E foi isso que quebrou a cauda. Ah, sim. Isso foi que quebrou a cauda. Ele baixou o trem de pouso ele baixou o trem de pouso para entrar na água Não, ou ele pousou sem não, trem de trem pouso? recolhido, se não me engano. Trem recolhido. Olha só, reforçando aquilo que tu mencionou, é bem isso. Evidências pode ser concluído que a tripulação estava devidamente qualificada para realizar o voo. O avião se encontrava em condições de navegabilidade para realizar o voo trimotor de translado. O manifesto de carregamento e som de carga mostrava que o peso estava bem distribuído e a aeronave se encontrava dentro dos limites de peso máximo para o voo de translado trimotor. A falha do rolamento do encosto do motor 4 fez com que se tornasse impossível o seu embandeiramento devido à perda de pressão de óleo no local da falha. Isso resultou na produção de superaquecimento do eixo da hélice, que por fim desprendeu-se do motor. O motor 3, atingido pela hélice do motor 4, sofreu empeno e a perda da ponta de uma das pás da hélice. O desequilíbrio da resultante trouxe dificuldades para o embandeiramento. O voo não pôde ser mantido apenas com o motor externo e com forte vibração produzida na aeronave pelo desequilíbrio do motor 3. É lógico, presumível, que o desembandeiramento do motor 3 poderia ter sido causado pela pá da hélice empanada, na ocasião que se chocou com a água. 30 de agosto de 57 foi esse relatório. Tem outras partes bem interessantes aqui que reforçam exatamente isso que o Campani está nos contando. Exatamente isso. E tem, volto a dizer, as ações em relação à atitude do Campani foram sempre elogiáveis aqui. Agradeço imensamente agora já aqui. Bom, aí fora a água, o avião foi até o fundo, aqui descreve até que mergulhou, levou um tempo e depois subiu de novo. Imagina tu na cabine, tu vas molhando teus... Deus me Deus. Não, afundar o avião não afundou, logicamente. Ele, claro. Dá aquele saco assim... Quebrou, aí quebrou a cauda. Quebrou a cauda, a água começou a entrar pela cauda dentro do avião, tal. Vocês saíram pelas saídas sobre a asa, né? Eu abri as asas, comandei a escorregadeira, o bote. Os barcos, né? Saíram 2 barcos de cada lado. Isto. Tá? O que aconteceu foi que, nesse pouso, logicamente, com o flap baixado, aquilo tudo rebentou e era pedaço de flap e tudo. Claro. Ponte agudo. E rasgou, terminou rasgando os botes. Os botes tinha de 15 passageiros, tinha de 16 passageiros e outro de 16 passageiros sobre a asa naquela saída de emergência. Tem uma vista bem interessante aqui, mostra inclusive onde estavam as pessoas que saíram, incluindo o nosso querido convidado Campani. E na asa direita saíram o comandante Mancuso, eu e o Manuel, o navegador. Na direita. À direita. Esse radiooperador, navegador, né? Ele, quando saiu na asa e viu que o bote não estava funcionando, entrou no avião de novo e saiu pela outra porta do outro lado. Caramba! Eu e o comandante Mancuso fomos até a ponta da asa, né? E com o colete inflado, e nos jogamos dentro d'água e fizemos a volta por trás do avião. Nadando. Para embarcar no outro bote que para entrar no bote do outro lado. Da asa esquerda. Só que na asa esquerda, um bote estava inteiro, né?
e havia um rasgo no piso do bote, que isso não era problema, Sim, né? não desinfla. E o outro não funcionava. O outro estava inoperante. E aí ficamos tudo naquele bote ali. Mas comportava, porque era para 16, você estava em 10. Comportava. Um é aquele que não apareceu, que aí então entra, é o comissário que ficou lá atrás e que caiu na água e aí não alcançou nada de nada, não sabe se tonteou. Esse Scherer, né? Nome de guerra. O Scherer foi o que morreu. O Antonin Carlo foi que se salvou. O Antonin Carlo não entrou, porque o Antonin Carlo ficou lá na cauda, lá adiante, lá de fora. Ele não entrou no barco, não. Veio nadando. Não, a onda foi levando ele para a praia, porque ele chegou na praia depois de nós. Todos equipados com colete. Todos equipados com colete, tá? E o barco é redondo, e remar um barco redondo não funciona, porque o barco fica rodando. Então, o que foi? Eu não sei se conta aí alguma coisa desse respeito, mas se tentou usar aquele barco que não estava funcionando. Como um remo. Não, como vela. Como vela. Como vela. É interessante ver como a sobrevivência pensa em tudo, né? Como vela funciona. Estavam a 600 metros para lá. 600 metros é longe, né? No Mayday foi acionado busca e salvamento, que era lá de Porto Rico, né? Nossa, imagina quanto tempo para chegar no salvamento. Mas eu ia dizer, aqui diz, estavam o local do... Porque aqui depois aparece, inclusive, eles contrataram mergulhadores e entraram lá para ver o avião. Isso foi depois, os mergulhadores para olhar tudo, procurar lá embaixo. Tem até o relatório mostrando as falhas, mas o local do afundamento, que é o local, é 600 metros, 600 metros, é longe, é quase 1 quilômetro. Pô, tu enxerga... É longe. Imagina... Tu tinha 20 e idade. Deixa eu ver, 57, tu é nascido em? Em 29. 30, 27, 28 anos, né? 28 anos. Pensou, ai, o que eu fui fazer? Tá tão bom lá na fábrica, que eu vim andar aqui de linha aérea. E a equipe de salvamento chegou a encontrar vocês? Vocês tiveram algum contato com a equipe? Quando a equipe de salvamento chegou, nós já estávamos na praia. Mas chegaram no mesmo dia? Chegaram, os aviões eles vieram. É eficiente, então. Eu achei que não ia ser tão imediato assim. Não, eles vieram, apareceram lá, mas acontece que quando eles apareceram, já estavam na praia. Tem um fato interessante. E onde nós pousamos, eu não me lembro o nome, qual é, Bahia Blanca, uma coisa Está aqui assim. o nome da localidade, é bem engraçado, é um nome diferente que histórico de Color de Porto Alegre. Bahia Blanca? Parece. Talvez a primeira. Bom, não importa o nome. Sim. Acontece que lá de Trujillo eles já tinham sido avisados e tudo mais, né? E quando chegamos lá, depois que nós fomos atendidos lá, até tinha um padre lá que atendeu a gente, etc. Tal. A gente tomou umas aguinhas lá, etc. Tal. Enquanto isso, então, pegaram uns carros e esses carros nos levaram a Puerto Plata. E lá, um avião da companhia aérea deles, lá de Trujillo, nos levou de volta para a cidade de Trujillo. Ah, sim. Um DC-3. Então, mas tem uma parte interessante que me contou um dia nós, num papo legal sobre isso, sobre vocês chegando, o pessoal dizendo, venham, tá? Pero que está, quando o barco, bem-vindo. É o seguinte, quando o barco chega na arrebentação, aqueles barcos, o barco fica todo... Quer voltar e não volta, vai, etc. Tal. Então a gente pediu para eles nos ajudarmos a tirar, né? E eles não vieram. Mas aí a gente se virou e terminando chegando na praia, tá? Quando chegou lá, o Geraldo até perguntou para os caras, nós aqui pedimos para socorro, vocês não quiseram nem entrar. Eles disseram, não entramos não, porque isso aí é infestado de tubarão. Eu não vi nenhum, estava preocupado. Como é que ia ver, né? Imagina tu a bordo de um bote salva-vida
não é bem redondo, né, mas é... E o tubarão cercando. E ali olhando para a terra, e vai para lá e vem para cá, e a arrebentação que mandaram. E aí, então, retornar, aí perdeu o passaporte, perdeu tudo, perdeu mala, perdeu... quantos dias ficou sem voar? Nem me lembro. Não precisou fazer tratamento psiquiátrico, não, estava bem. Não. Bora lá de novo, manete para frente. A gente voltou para Porto Alegre, logicamente, o médico examinou a gente, foi lá para o psicanalista lá para ver se estava perturbado ou não. E depois liberado para o voo. Ligou para esse caso, quero fazer outro. Não, só tinha Nova York, não quero precisar fazer Nova York, né, depois. Naquela época só Nova York. O nosso... O Campani, então, tu voou Constellation, depois tu voou Boeing 707. Caravelle. Voou Caravelle, eu consigo... Rapaz, aquilo é um maquinaço, mas tu voou pouco tempo, né? Foi muito pouco tempo, porque logo depois que chegou o Caravelle, também chegou o 707. Tá? E aí os mais antigos iam para lá. Nós voamos um período Caravelle. Tu fez lá na França o Grand School. Não, eu não fiz o Ground School na França, não. Já pegou a segunda turma que deu a instrução? Para a França só foram o Noé, o Teixeira, eu acho que o Noé e o Teixeira. E aí depois tu teve instrução em... E aí a gente teve instrução aqui. Aqui em Porto Alegre com um instrutor que foram lá assistir manutenção e operação. Imagina o que deve ser na carreira, porque vem de um quadrimotor raiz, como era o Constellation, que tinha manete, instrumento e reloginho até para mostrar a temperatura da água, porque tudo naquela época era instrumento. E aí vai para o Caravelle. O Caravelle era o primeiro jato que voou na América do Sul, né? Bimotor, bem mais fácil, né? Não tinha reversível, né? Usava um paraquedas para pousar lá em JFK, lá, nem ela ficar, era JFK, naquela época era Idlewild, como é que chamava? Idlewild. O JFK. Não insiste, o JFK foi só depois. Foi o primeiro avião a jato a fazer voo para pousar em Idlewild. Pois é, e é surpreendente porque ele não era um avião para essa operação, né? A Varig botou no voo Nova York porque era um voo nobre dela, mas ele era um avião para etapa de 6 horas, 7 horas. E eles faziam aí com as mesmas escalas, só que com mais velocidade, porque ele andava aí quase a Mach 80, né? Mach 82, ele era veloz. Mas, por outro lado, eu sei que na aproximação e para pouso chegava assim meio próprio, né? Não tinha muito alternado, não. Pousar ou pousar, não tinha muita chance, não. Mas eu tenho... Sabe por que eu já andei lendo a respeito do Caravelle? O Caravelle, fazer um brief aqui, mas para vocês sabem, foi uma fabricação da Sud Aviation, né? E eles aproveitaram a experiência do Comet 4, que tinha dado errado, né? Com aquelas rachaduras. E aí as equipes que trabalharam na investigação que eram equipes que exatamente sabiam a respeito de estrutura, a Sud Aviation contratou para fazer, então, um avião sem aquelas falhas. E aí foi um sucesso, porque ele foi aerodinamicamente bom, era veloz, inicialmente nem reversível tinha, isso sim, era um pouco crítico, né? Porque para um avião sem reversível, apesar que o reversível não entra no cálculo de pouso, né? Mas ajuda bem, ajuda bastante. Então, mas ele tinha um spoiler em cima da asa. Ele tinha, o freio dele era dos spoilers em cima da asa que abria. Era uma coisa interessante. E o paraquedas, né? O paraquedas tinha que recolher cada pouso tinha que ir lá atrás, depois recolher o paraquedas. Aí, depois cada pouso, o jipe da manutenção ia lá. E já instalava um outro paraquedas. Eles já tinham previamente. A gente pousava em Congonhas. Nós pousava em Congonhas com o Caravelle. Aquilo lá era pousar, tocar o paraquedas e parar lá. Quase no barranco. Equivalia a pousar no porta-aviões com casa. Pousar em porta-aviões, é isso aí. Exatamente. Mas então tá bem. Alguma coisa que tu queira complementar, queira falar, queira dar uma experiência para os mais jovens, vale a pena, faça isso, acredite. Acredite no seu sonho, né? Isso é importante. Tudo é bom. Olha, a aviação sempre foi boa. Eu sempre sonhei com avião desde pequenininho. E era o que eu queria, o que eu fiz e que eu amei, que eu gostei. Igual. Foi a única profissão que eu tive. Eu sou igual, tenho profundo orgulho do que fiz bem e por isso que faço questão de mencionar e criar cada vez mais, vamos tentar cada vez mais divulgar isso aqui para o grupo.
Gostaria de ouvir a palavra do nosso amigo comissário Zé Guzoli, do Zé Franz aí sobre o assunto, e aí depois a gente faz o encerramento. Eu queria só saber mais um detalhezinho. Na época, a Panair voava também com o Constellation, né? Eles tinham... A Panair tinha o Constellation, Foi o antigo, o primeiro. Antes da Varig antes da Varig, né? Mas era bem menor, né? Era um avião menor que o Era da Varig. Lockheed, mas era menor. Né? É. Quem teve foi a Real, né? Que recebeu e depois passou para os da Varig, né? É. Até tem uma foto numa revista aqui que mostra o YSA, que era um dos outros... Devia ser, não era Varig, porque ele não era... Sim, era oriundo. Tu chegou a voar a Constellation full cargo, não, né? Foi para o 07, né? Quando ele caiu para o cargueiro, tu já estava no 07. Eu já estava no 707. E o 07 tu fez o ground school lá em Seattle. Seattle. E também transladaram, vieram com ele translado ou vieram de passageiro, outros trouxeram? O que tu trouxe de bom aí? Mostra para nós o que tem aí, a gente... Aqui eu tenho uns recortes Dos jornais da época, dos jornais. Folha da Tarde, 0 Hora não tinha ainda, era Folha da Tarde. Correio do Povo, né, da Calda Júnior. Aliás, o que eu tenho aqui, até as informações errôneas, à vontade, porque repórter não sabe direito o que até aconteceu. porque não tem especializados, né? O cara... Mas eu tenho recortes do lado de Trujillo, né, dos jornais de Trujillo, que informaram tudo. Eu me lembro que tu me alertou sobre uma data errada do lançamento, do primeiro voo internacional da Varig, lembra? Tinha uma matéria de jornal que dava uma data diferente daquela que tu tinha o acervo. Então, prossiga, pois não. Eu tinha casualmente aqui o primeiro voo direto Seattle-Porto Alegre, o traslado do avião. Ah, sim. Seattle, Porto Alegre de 707. 747. Ah, sim. Dia... Campanha levantou, deu? Pois é, tu teve uma aviação bonita, o Campanha, tu voou Constellation, voou Caravelle, voou 07, voou 10C10, outro maquinaço e voou 47. Eu não tive privilégio de voar 47, mas olha, fizeste uma história muito bonita. Meus parabéns. Alguém mais, Franz? Só para agradecer ao Campani, né, que sempre que temos a oportunidade de conversar com ele sempre nos brinda aí com histórias e memórias magníficas sobre o período dele na Varig, sobre tudo aquilo que é o que eu digo, se nós tivemos como eu, o Oscar, durante esses anos todos que fomos engenheiro de voo, FE, mecânico de voo na Varig, nós sempre procuramos nos espelhar na história e na experiência de vocês que nos precederam e abriram um caminho para que a gente pudesse trilhar como verdadeiros profissionais e, mais que isso, sempre fomos muito respeitados como profissionais pelos demais tripulantes em função desse legado que vocês deixaram e eu acredito que a gente conseguiu aproveitar. Então, o nosso agradecimento ao Aguzoli também, ao Oscar e Eu quero complementar que, levando em consideração a minha idade, tá? Hoje em dia, muitas coisas eu já não me lembro mais direitinho como é que foi. Né? Imagina se lembrasse. Nossa, imagina se lembrasse os nomes dos lugares, os detalhes todos que enriqueceu tanto essa Campanha, eu quero encerrar e te desejo vida longa, com saúde, esteja próximo, é um grande privilégio conviver contigo. Eu acho que foi um grande privilégio da Varig ter um profissional como tu, como disse o Franz, foram referências para a nossa profissão. Muito obrigado por participar da entrevista.
nós estamos encerrando. Gostaria de dizer para todos, não esqueçam de curtir, gostar, apoiar de todas as formas, porque a gente pretende fazer esse podcast, o Varig Vive, cada vez maior, e precisamos exatamente de que seja aceito e opinem o que acharem que não seja ok. Muito obrigado. Sigam, compartilhem e dê o seu like. Obrigado a todos.